Ela achava que o nazismo era a resposta para tudo. Ela representava, eu acho, um monte de gente que achava que Hitler estava abrindo as possibilidades de um mundo nazista melhor. Haveria vítimas, é claro, mas deveria ser apenas pessoas pobres, miseráveis, judeus e gente infeliz que merecia ser vítima, e o mundo estaria limpo e melhor com o resultado disso. O tabloide nazista Der Stürmer publicou uma carta aberta de Unity. A população inglesa, em geral, não faz ideia do perigo judeu. Nossos piores judeus atuam apenas nos bastidores. Nós esperamos ansiosamente o dia em que poderemos dizer com força e autoridade: Inglaterra para os ingleses, fora judeus. Ela logo colocou suas palavras em prática de forma cruel. Hitler viu que Unity poderia escolher entre uma variedade de propriedades confiscadas dos judeus forçados a deixar suas casas. Agnes Strasse 26 chamou sua atenção. Ela se mudou enquanto os proprietários judeus eram despejados. O casal judeu que morava lá ainda estava no apartamento. Na verdade, Unity foi dizendo: vou ficar com essas cortinas, vou colocar o sofá aqui, isso é muito feio, vamos ter que trocar tudo isso, temos que modernizar isso aqui, e por aí vai. E os donos judeus estavam parados na frente dela, chorando, porque sabiam que para eles era o fim. No verão de 1939, Unity soube que a guerra era iminente. Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro. 2 dias depois, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Ela se importava muito, apaixonadamente, com a guerra. Ela se importava tão apaixonadamente com a Inglaterra que quando a Alemanha e a Inglaterra entraram em guerra, ela não suportou. Atirou em si mesma, o que é como um enredo de ópera. Quer dizer, isso poderia ter sido escrito por Wagner ou Verdi. Mas não houve nada de heróico ou lírico no resultado. Bom, ela atirou na própria cabeça. Isso não é teatral. Parece que foi sério. Mas ela não chegou a se matar. Ela foi levada para a Suíça por conta de Hitler e repatriada para a Inglaterra, onde ficou no hospital e viveu os 7 ou 8 anos seguintes de sua vida em condições particularmente deploráveis. Com uma bala ainda alojada no crânio, a volta da traidora incapacitada à Inglaterra gerou sensação nos noticiários. Quando nossos câmeras chegaram ao vapor que cruza o canal, eles encontraram extraordinárias precauções sendo tomadas. Era a ocasião da chegada da filha de Lord Redesdale da Alemanha, Unity Mitford, amiga de Hitler. Muito depois de sua morte deprimente, persistiram as especulações sobre se Unity Mitford partilhava mais do que um extremo ódio pelos judeus com Adolf Hitler. Unity estava completamente inebriada com a ideia de Hitler e a pessoa de Hitler. Realmente é um tipo de amor, mas não é uma relação física. O mais perto que isso chegou de algo físico era que ela se sentava aos pés de Hitler e ele acariciava seus cabelos dizendo "My arms kind" e "My lips kind" e coisas desse tipo. Não foi de nenhum modo concebível um relacionamento sexual, é claro, porque... Quer dizer, eu digo é claro, mas acho que era mais como... que funcionava mais como um tipo de tiete de popstar. Mas o popstar a escolheu como uma de suas garotas. Quer dizer, ela era uma de suas garotas favoritas. Outra das jovens favoritas de Hitler provavelmente ficou feliz em ver a volta da britânica devotada que ele chamava de Minha Querida Criança. Eva Braun era uma assistente de laboratório do fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann.
Um relacionamento secreto se desenvolveu, e apenas meses após a morte de Geli Raubal, no verão de 1931, Eva tornou-se namorada de Hitler, ela com 20 anos, ele com 43. O fato dessas mulheres serem sempre muito jovens e de serem sempre muito dependentes da relação com ele sugere que ele não tinha apenas sede de poder político, mas que também buscava tal poder nas suas relações com as mulheres. Como Geli Raubal e Unity Mitford, Eva Braun também cairia nos encantos mortais de Hitler. Ela escreveu sobre a aparente afeição do Führer por Unity em 1935. Como me disse Frau Hoffmann, ele agora tem uma substituta para mim. Ela se chama Valkyria e parece mesmo uma, inclusive as pernas, mas estas são as dimensões que ele gosta. Eva Braun já havia tentado se matar uma vez. Quando não teve notícias de Hitler por alguns meses, escreveu em seu diário que sua segunda tentativa de suicídio seria bem sucedida. Ela tomou 35 pílulas para dormir, sobreviveu, e por fazer isso conseguiu consolidar seu lugar ao lado do Führer. Eva Braun não era simplesmente uma loura burra. Eva Braun era, na verdade, uma jovem muito perspicaz e, o mais importante, ela se encaixava no papel de mulher ariana perfeita. E eu acho que ela encenou esse papel. Ela sabia onde se encaixava na ideologia de Hitler, a ideologia nazista. 3 meses após outra tentativa frustrada de suicídio, Hitler instalou Eva Braun em Berghof, seu retiro alpino, como sua namorada secreta. Ela era virtualmente invisível para o público. Ninguém sabia que ela era sua amante ou sua concubina. Ela tinha uma casa de hóspedes, um quarto de hóspedes lá em Berghof. E ela meio que se passou por secretária em seu círculo privado. Mas todos no séquito de Hitler sabiam que Eva Braun era sua amante e no fim de um dia difícil e longo, eles desapareciam juntos nos dormitórios. Mas para a imagem pública de um Führer celibatário dedicado apenas à Alemanha, ela não existia. Nós sabemos, pelo tipo de cartas enviadas a ele, que as mulheres alemãs eram loucamente apaixonadas por ele, que elas tinham um profundo carinho pelo Führer. Agora, essa dinâmica poderia não ter funcionado se Hitler fosse conhecido por ter amantes ou mesmo uma esposa. E foi por isso que Eva Braun foi mantida nas sombras. Das sombras, ela compilou inconscientemente um arquivo extraordinário. Os únicos registros visuais detalhados da vida doméstica e profissional de Hitler em Berghof. 4 horas de seus filmes domésticos sobreviveram, cobrindo os anos de 1938 até 44. Ela era vista, na época, em 1938, como a musa de Hitler, sua namorada. Então, realmente, ele a deixava fazer coisas assim. Ela mantinha um diário, ela mantinha filmes, mas, é claro, apenas para uso privado. Nada disso foi feito para a posteridade pública. Então, aquelas foram filmagens estritamente privadas que ele permitiu que ela fizesse. Ele a tratava principalmente como um tipo de filha visitante que estava em sua casa, que podia circular, tirando fotos, se divertindo, etc. Em agosto de 1939, Eva Braun parece ter capturado inconscientemente um momento crítico da história mundial. Hitler parece tenso. Por forjar um pacto de não agressão com a União Soviética, ele pensou ter carta branca para invadir a Polônia. Neste momento, parece que uma mensagem mergulhou seus planos de guerra na incerteza. Mas o filme é mudo. O que Hitler estava dizendo? Uma experiente equipe de leitores labiais conseguiu decifrar o que o ditador nazista estava dizendo. As palavras perdidas de Hitler foram ouvidas novamente pela primeira vez desde aquele dia fatídico em agosto de 1939. Eu já sei disso. E não me importo. Você provavelmente já sabe do telegrama. Eu gostaria de destruí-lo. Você chamou os cavalheiros? Este telegrama tem consequências para nós e com certeza levará a uma catástrofe. O que você quer?
A nova tradução sugere que Hitler estava reagindo a um telegrama do governo britânico, talvez aquele em que o primeiro-ministro Neville Chamberlain reiterou seu apoio à Polônia. Isso significaria que Hitler não poderia simplesmente marchar sem resistência. Esta poderia ser a catástrofe a que se referia o ditador nazista. Ele nunca acreditou que Chamberlain sustentaria sua garantia à Polônia. Então, quando ele soube que Chamberlain estava indo cumprir sua garantia, ele ficou chocado, porque isso agora significava guerra. O ditador estremeceu. E sua namorada maleável, Eva Braun, captou o momento com sua filmadora. Eva Braun filma esta cena, esse momento tenso. As primeiras notícias chegam, a reação do mundo. E não seguiam como Hitler e seus ajudantes tinham planejado. Ela testemunhou o começo e o fim da guerra, quando o sonho de Hitler de um Reich de 1000 anos acabou no abrigo em Berlim, longe das paisagens alpinas que cercavam seus anos dourados em Berghof. Eva Braun não era apenas uma jovem irresponsável. Na verdade, ela tinha um papel muito específico a desempenhar. Ela representou seu papel de amante secreta, mas com a continuidade da guerra, ela viu menos o Führer, já que ele passava mais tempo longe de Berghof, tentando lutar contra o que se tornou uma batalha perdida em 2 frentes. Hitler havia prometido um futuro brilhante, vitória e um palácio em Linz, onde eles viveriam felizes para sempre. No final, eles realmente se casaram, mas foi onde o conto de fadas terminou. O casamento durou 1 dia. Eles se mataram quando o Exército Vermelho avançou contra seu abrigo em Berlim. E Eva Braun não seria a última das mulheres de Hitler a cometer suicídio. Magda Goebbels e seu marido Josef escolheram seguir seu Führer na vida e na morte. Acho que ela estava determinada a ficar com Hitler no abrigo até o amargo final. E ela mandou uma carta para um de seus parentes bem no fim dizendo: não posso viver numa Alemanha que não é governada por Adolf Hitler. E, portanto, se o Führer morre, eu morrerei com ele, assim como meus filhos. Magda e Josef envenenaram seus 6 filhos antes de se matarem, um dia depois de Hitler cometer suicídio. Unity Mitford morreu em 1948 em resultado de uma meningite, uma consequência de sua tentativa de atirar em si mesma na cabeça. Maria Minzenreiter, salva por um parente quando tentava se enforcar após Hitler desprezá-la em 1927, vendeu sua história para a revista Stern em 1959. Ela queria que Hitler continuasse a ser idolatrado. Ela era totalmente devota ao nacional-socialismo. E não mudou até o dia de sua morte. Winifred Wagner, viúva do filho do compositor, continuou uma nacional-socialista fanática muito tempo depois da guerra, e a extensão dos horrores das atrocidades nazistas virem à tona. Nós, os antigos nacionais-socialistas, encontramos um novo pseudônimo depois da guerra, porque não se podia falar nele em público. E se você queria falar nele, nós o chamávamos de USA. Não corresponde aos Estados Unidos. Em alemão, isso corresponde a nosso abençoado Adolf. Também havia uma frase na Alemanha nazista em que muitas dessas pessoas acreditavam que era: se ao menos o Führer soubesse. Então eles levavam essa ideia de que talvez ele não soubesse de todas essas maldades que estavam acontecendo. Nós vemos pessoas que negam o Holocausto até hoje, que ainda difundem esse tipo de mito. Iludidas ou obstinadas discípulas nazistas, as mulheres de Hitler adoraram seu Führer em vão. Como seu grande terceiro Reich alemão, seu amor estava condenado ao fracasso.